Olá, estudantes do quarto ano e acelera. Estamos mais uma vez iniciando uma aula interdisciplinar. Hoje a gente vai trabalhar língua portuguesa e geografia. E eu espero que vocês já estejam aí prontinhos, aguardando para acompanhar a nossa aula, tá? Porque, como sempre, a aula é show. E aí, veja bem, o tema da nossa aula de hoje vai ser rural e urbano, que a gente já tem falado, né? Durante as aulas, assim, a gente já tem falado desse tema. E aí a gente vai comparar um pouco destes espaços. Quais são as características do urbano? Quais são as características do rural? Vou trazer alguns elementos que a gente, inclusive, já trabalhou, a gente já falou sobre isso, ok? Então, interdisciplinar, geografia, língua portuguesa, vamos falar sobre espaços urbanos e rural. Ok? Combinado? Ótimo, muito bem. Mas antes da gente começar, como vocês sabem, né? A gente vai para aqueles nossos recadinhos diários, tá? E aí, olha só, lembrando da nossa aula que inicia às 7h30 na TV Nova Nordeste, canal 22.3. Então, 7h30 da manhã, estamos aqui todos ligadinhos, aguardando a aula. Mas ela tem reprise à tarde, vocês também já sabem disso. Então, se perdeu, se hoje não deu para ficar aí de manhã, assiste à tarde. Se por acaso você está no aplicativo, ótimo, participa do chat. A gente tem sentido aí a falta de alguns de vocês e não sei por onde andam. E aí, para participar da aula pelo aplicativo, é muito simples. Baixa o aplicativo do Educa Recife, porque o QR Code já está aí na tela. Se você ainda não tem, aproveita e baixe agora, tá? E depois, você aí no aplicativo, você assiste a aula, você participa da aula, batendo um papinho aqui com a gente, e além de várias outras opções que você tem aí, inclusive a árvore de livro, que eu estou trazendo um livro hoje, viu? Um livro novo, vocês vão gostar. Além disso, você também pode dar lá uma chegadinha no YouTube, no nosso canal do Educa Recife, assiste as aulas, assiste essa, assiste as outras, comenta, coloca lá um comentário, responde os desafios e dá aquele like que a gente gosta bastante e vocês sabem disso, né? Então, recados dados, vamos relembrar as pessoas que estão aqui comigo, porque vocês sabem, todo dia de manhã eu chego aqui muito bem acompanhada. Então, professora Márcia está aqui comigo, não é, professora? No bate-papo. Tudo bem contigo, professora? Olá, professora Abigail, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. E já temos aqui algumas pessoas fazendo a companhia para nós, viu, Mauricé? Temos a Giovana, o Davi, temos o Igor, a Ana. Então, o pessoal acordou cedo hoje, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Ah, que coisa maravilhosa, professora Márcia. Sejam bem-vindos, estudantes, crianças, A meninos, professora meninas. Luciana também está aqui conosco. Falei do Davi, não foi? Falei, Davi, Giovana, Igor, Ana, pronto. O pessoal está E tudo por da aqui. professora Luciana. Bom dia, professora Luciana. Olha só, além da professora Márcia, né, e de Carijó, que vocês já ouviram ele cantando aí, porque ele ele tá ficando cheio de intimidades, ele canta toda hora, aquela coisa toda, chega cedo, né, parece que está bem alimentado hoje, querendo acordar vocês. Então, além de professora Márcia, além de Carijó, temos também a nossa intérprete de Libras, a Jéssica, que vocês já sabem, né? Está aqui juntinho conosco, tornando essa aula mais acessível e fazendo com que ela chegue a muito mais pessoas, de forma a todo mundo poder compreender e acompanhar. E aí também temos a nossa produção, que está aqui conosco, né? Sempre juntinho, cuidando, para que a nossa aula saia assim, ó, super legal para vocês. Obrigada, produção. E agora que a gente já apresentou todo mundo, né? Inclusive Carijó. Cadê você, Carijó? Acorda esse povo. A gente vai começar a aula. E eu vou falar sobre... Olha aí, ele devia estar aí catando algum milho. Paisagem rural e urbana.
Vamos comparar esses espaços, é o nosso tema de hoje. E aí nessa imagem eu trouxe para vocês, olha, uma foto que está justaposta na outra, e aí mostrando a diferença, né? Você vê que no primeiro plano da imagem, a gente vê aí um local que tem muita vegetação, tem uma cerca, as construções estão distantes, né? E distantes também uma da outra. Então, isso são características de que a gente já falou. E do outro lado, a gente vê assim um aglomerado de prédios e casas, um adensamento, né, de construções de moradias. Então, isso também tem uma outra característica que já foi falado aqui. Então, um representa o espaço rural e o outro representa o espaço urbano. E é isso que nós vamos falar hoje. Mas eu quero relembrar uma coisa para vocês, tá? Vou relembrar daqui a pouco. Primeiro, vamos ver aí os nossos pontos de estudo hoje. Vamos trabalhar a leitura e fazer a compreensão do texto, porque é importante. Se você não lê e não compreende, fica complicado a sua vida. A gente precisa ler e entender o que leu. Vamos falar sobre diferentes formas de organização dos espaços rurais e urbanos. E vamos falar da relação social nesses espaços, tá certo? Como é que as pessoas se comportam aí nesses espaços? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Mas vamos voltar agora ao que eu ia falar lá no início. Eu ia falar sobre o desafio. Ontem a aula, quem perdeu a aula, a professora Márcia perdeu, uma aula massa. Porque a gente teve aqui uma construção de um brinquedo, tá? E eu lancei um desafio para o professor Givanilson. Eu pedi a ele para construir uma pipa e o desafio era fazer essa pipa voar. Era no estúdio, mas aí não deu. E aí, professora Márcia, ele levou o desafio a sério e fez a pipa voar. Você acredita? Acredito, viu, Mauricéia? Eu estou louca para ver a pipa do professor Givanilson voando. Pois olha, eu trouxe aqui para mostrar para vocês esse desafio que ele cumpriu direitinho. Ele construiu a pipa aqui no estúdio, quem assistiu a aula de ontem viu, e levou a pipa para voar, gente. Olha aí, ó. Olha só. Para mostrar à professora Márcia que a pipa não era fake, ele ainda mostrou a pipa que ele fez aqui no estúdio, que foi a mesma pipa que voou. Você acredita? Acredito. Desafio cumprido. Eu gosto assim, vocês sabem, né? Então, minha gente, olha, eu quero saber de vocês. Será que vocês cumpriram também o desafio? A gente gosta assim, quando lança um desafio, que vocês cumpram também. Eu sei que o professor Givanilson conseguiu fazer a dele e fazer voar. Exato, que é o importante, né, professora? Claro. Uma pipa que não voa, ela não tem função. Mas é isso aí. Então, olha, desafio cumprido. Parabéns, professor Givanilson. Você fez a pipa voar e você, olha, construiu, ensinou bem direitinho aqui, gente. Então, se você perdeu essa aula, vai no YouTube e resgata e assiste, que você vai ver como foi legal, interessante. E ele mostrou passo a passo como construir essa pipa. E depois, claro, ele tinha que fazer essa pipa voar, porque era uma questão de honra. E ele fez, viu? Vocês viram aí, o vídeo mostrou claramente. Pois é, então, já que a gente resgatou o desafio do professor Givanilson, vamos agora continuar a nossa aula. E eu falei para vocês que eu trouxe um livro da Árvore do Livro. E o livro é este aqui. Olha só, ele diz assim: nisso eu não tinha pensado. O autor é Ludovic Solman. E mais, o que será que ele não tinha pensado? Observa a capa deste livro e percebe de que é que ele vai falar. O que será que ele não tinha pensado? O que será, hein, professora Márcia, que esse livro vai tratar? Eu já estou curiosa, viu, professora Mauricéia? Louca para saber o que é que ele não tinha pensado. Ele não tinha pensado. O que será que ele não pensou? Hein? Vamos descobrir o que será que ele não pensou, professora Márcia. Mas olha, me diz uma coisa, e aí no chat, como é que está?
Eu sei que eles acharam muito legal, viu? Aqui, ó, sorriram muito e a Yasmin, a Giovana. Yasmin disse que estava muito legal a questão do desafio do professor Givanilson. Agora, eu até queria saber se a Yasmin está com fome, porque ela está botando aqui umas frutinhas de café da manhã, viu? Não sei se ela está comendo ou se ela ainda está com fome, viu, Mauricéia? Ah, professora, mas Yasmin, ela adora frutas, eu já percebi. Porque todo dia é um tal de maçã, de laranja, de banana. Ela coloca assim mesmo, aleatório. Aí a eu acho que Giovana tá sabe. vindo aqui, acho que é cachorra, não sei se é o cão aqui que ela botou também, botou morango. Esse pessoal gosta de fruta, eu acho que gostam de fruta, viu, Maurício? Pois é, então olha, já que vocês estão aí aproveitando as frutas, vamos lá iniciar a nossa leitura? Ah, nisso eu não tinha pensado. O que será que esse autor não pensou, gente? Vamos lá, vamos ver aí. Olha só. Para começar, né, vocês observem a capa deste livro. A gente está vendo aí um prédio, então provavelmente ele vai falar de cidades, né? Ele vai falar de cidade. Mas que cidade será essa? O que será que tinha nesta cidade que ele ia falar, hein, gente? Já pensou? O que é que vocês acham que ele ia falar? Vamos ver o que é que o autor quis dizer para a gente aí, ó. Eu não tinha pensado nisso. Vamos lá, vamos iniciar. Em algum canto do mundo havia uma cidade imensa. De noite era cheia de luzes, de dia cheia de barulhos, de dia, de noite, cheia de vida e cheia de edifícios também. Nas centenas de construções havia milhares de apartamentos, no alto, embaixo e no meio. Cada apartamento era fechado à chave, no alto, embaixo e no meio. Atrás dessas milhares de portas fechadas à chave, havia milhões de pessoas fechadas à chave, no alto, embaixo e no meio. Toda noite, milhões de pessoas olhavam milhares de telas de infantitelevisão, que se divertiam em diverti-las ou lhes botavam medo. Sejam prudentes, está frio, alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho, atenção, vento, perigo de enchente, atenção, jovens, risco de gripe para os idosos, ondas de mau tempos, ondas de imigrantes, ondas de atentados, atenção a tudo o tempo todo. Nessa cidade imensa havia uma velha casinha apertada entre duas torres gigantes que se olhavam do alto para ela. Nessa velha casinha vivia um velho homenzinho que olhava a dança das chamas na lareira. Ele sorria como a mulher do retrato, que ficava sempre perto dele. Toda noite, o velho homem escutava seu amigo cantar. Seu amigo morava numa pequena fresta da parede, pois era um grilo. Quando o velhinho acendia a lareira, o grilo ficava feliz. Ele esfregava as asas e cantava. Ah, que delícia! Ah, que coisa boa ter um bom amigo, ter um amigo bom. Como era legal, né, esse amigo dele. Até aí tudo bem. Nada disso merece nossa atenção. Pessoas felizes não costumam dar uma boa história. Mas a desgraça vem sempre bater a porta das casas sem pedir licença. A desgraça bateu forte a porta da velha casinha, bem no começo do dia. O senhorzinho abriu e diante dele estava um homem grande, vestido de preto, acompanhado de 2 uniformes vestindo policiais. Quando o homem grande falou, sua boca estava cheia de palavras duras como pedras. Então, ele sacudiu um papel no nariz do homenzinho. E aí, o que será que tinha nesse papel, hein, gente, que ele sacudiu aí, ó, no nariz do homenzinho, coitado? O pobrezinho ficou aí sem saber. Claro que o velho senhor já havia recebido vários desses avisos pelo correio. Já tinham até mesmo ido falar com ele gentilmente para explicar que seria removido para um lugar adequado onde ficaria bem. Para o velho homenzinho, porém, o lugar adequado era a casa dele. Ele a tinha construído, lá tinha vivido com sua mulher e seus filhos, lá guardava todas as suas lembranças. O homem grande despejou uma avalanche de palavras afiadas. Chega! O senhor tem 5 minutos para sumir daqui! Arô, go, org!
o velhinho preparou uma mala com suas camisas, seus lenços, seus guardanapos. E mesmo que até então ele nunca tivesse feito mala sozinho, nem assim esqueceu o essencial. Pegou o retrato da mulher sorridente e suas cartas perfumadas. No bolso do casaco, enfiou seu canivete para cortar gravetos e fatias de pão. E então se viu lá fora com a mala na mão. Tratossauros e guindastossauros com enormes mandíbulas de aços abocanharam de uma só vez a velha casinha. E algo que deixou o homem especialmente triste foi quando eles arrancaram as duas cerejeiras. Ele se lembrou dos melros e dos pombos que iam beliscar as frutas no verão. Ele se lembrou das crianças do bairro que apareciam para surrupiar cerejas. Ele fechou os olhos e se lembrou do gosto suculento e doce da sua juventude. Ah, duas cerejeiras caíram como aquele típico último grito das árvores. Bem à frente, os operários instalaram um cartaz. Realize aqui seu sonho. Torne-se proprietário de um apartamento na residência das cerejeiras. Alto nível, com segurança e tranquilidade. O mundo é cruel. Coisas como essas acontecem todos os dias e ninguém fala disso nos jornais, porque afinal de contas, a vida é assim. Ninguém vai chorar por tão pouco. O velho homem, por sua vez, com a ponta do polegar, enxugou uma lágrima que ameaçava escorrer dos seus olhos esquerdos. Ele já estava indo embora com as pernas bambas, quando escutou uma voz fininha. Cri, cri. Era o grilo. Cri, cri. Quem vai cuidar de mim agora que a casa não existe mais? O homenzinho coçou a cabeça num gesto que, no caso dele, era sinal de intensa reflexão. Ah, nisso eu não tinha pensado. Então ele ficou lá, né, pensando como é que o grilo ia sobreviver. Ele apoiou sua mala de couro no chão, clic, clac. Então a abriu e tirou de dentro um lenço e um guardanapo. Com o lenço, formou uma bola bem apertada. Depois colocou no meio do guardanapo e amarrou tudo muito bem. Em seguida, fez 2 nós para os braços e 2 para as pernas. E eis que surgiu uma boneca de pano, como as que ele fazia para os filhos. Pronto, não tenha mais medo, grilo. A boneca vai cuidar de você. O grilo esparramou-se nos braços de algodão da boneca. Mas a boneca virou-se para o velhinho e perguntou: e de mim? Quem vai cuidar? O velho homem coçou a cabeça. Ah, nisso eu não tinha pensado. Ele segurou a mala numa das mãos e na outra a boneca com o grilo. Um pouco adiante, encontrou uma solução. Na frente da padaria estava uma menina sentada no chão com a cabeça baixa e a mão estendida. O velho homenzinho entrou na padaria e comprou 2 pães. Então, o entregou junto com a boneca para a menina. Toma, é para você. Cuide dessa boneca que cuido do grilo. Olha só, gente. Veja só. Ele começou aí pensando, né? Primeiro aconteceu uma coisa com a casa dele. Depois, aí ele tinha esquecido do amigo. Isso é um problema sério nas cidades, não é, professora Márcia? Você percebeu o que foi que aconteceu com a casa do senhorzinho? Ah, percebi. E os alunos também, os estudantes também, viu? A Yasmin disse também, ó, Yasmin disse, poxa, quando a casa dele foi sendo demolida, né? Que homem mau para aquele que estava dando o recado lá. Disse que estava muito triste, mas depois, né, a situação, quando ele estava ajudando o grilo, a Yasmin disse que aquele homem era muito solidário. Eita, professora, é verdade. Ele era solidário mesmo. Mas olha só, uma coisa que o tema da aula hoje fala sobre as relações na sociedade, né? E aí o que é que a gente percebeu? Eu espero aí que os meninos também tenham percebido, professora. Naquela história, existia uma cidade muito barulhenta, muito agitada, mas o que é que acontece? No meio daquela agitação, tinha uma casinha. E naquela casinha tinha um grilo. Então, professora, isso são elementos que a gente encontra. Olha só, estudante,
Será que a gente encontra essa questão de canto do grilo, de casinhas pequenas? Isso são características da zona urbana ou da zona rural? O que é que vocês acham? E a gente ainda pensa mais. A cidade é um local agitado. Mas será que todas as cidades grandes são agitadas? A maioria sim. Não é verdade, professora Márcia? É sim, professora Mauriceia. Muito bem pensado. Pois é. E aí o que acontece? Quando a gente pensa na zona rural e na zona urbana, coisas que a gente já falou aqui sobre as características desses dois espaços urbanos, a gente vê que a zona rural, apesar de que está assim afastada, mas tem muitos elementos da zona rural, da zona urbana, né? A zona rural e a zona urbana. Será que nossos estudantes já perceberam isso, professora Márcia? Olha só, se eles não perceberam, eles começaram a perceber, né, né, Mauriceia? Vamos ver, explica melhor aí, porque se não perceberam, eles vão perceber agora com a sua explicação. Isso mesmo, professora. Mas olha, antes da gente começar a conversar sobre esse texto, eu quero deixar um recadinho. Vocês perceberam que eu não terminei a história toda. Olha, por quê? Porque eu quero saber, eu quero que vocês, é outro desafio, porque eu já deixei um desafio aqui da árvore e ninguém falou nada. Então eu vou deixar outro hoje, hein? Faz parte da aula esse desafio. Eu quero que vocês entrem na árvore e leiam o resto do livro. Por quê? Porque o título do livro é nisso não tinha pensado. E você percebeu que primeiro o grilo diz, quem é que vai cuidar de mim? E aí o senhorzinho diz, nisso eu não tinha pensado. Faz uma boneca. Depois a boneca diz, e de mim, quem vai cuidar? Nisso eu não tinha pensado. Encontra uma criança. E aí, qual é o final dessa história, gente? Eu quero que vocês entrem na árvore e descubram o que finalmente aconteceu. Qual foi o desfecho dessa história? Leiam, leiam e me contem, eu vou ficar aguardando a resposta. Então, veja bem, neste livro, eu não tinha pensado, retrata o costume das pessoas que moram nas grandes cidades. Será que os costumes de quem mora no campo são os mesmos? Será, gente? Olha, no campo e na cidade, as diferenças dão-se principalmente nas paisagens e no modo de vida entre os habitantes de cada local. As diferenças na rotina das pessoas que vivem na zona rural e as pessoas que vivem na zona urbana podem ser observadas nos tipos de moradias, lazer, entre outros. A gente viu aí no livro, né, que era diferente. Olha, a gente percebe que na zona rural as casas são mais distantes, mais afastadas, e na zona urbana é diferente. São prédios, construções, é mais próximo. Na zona rural a gente tem mais plantações, e na zona as casas são afastadas, como eu disse, e na zona urbana não, é um movimento maior de trânsito, mais intenso. Então, tudo isso são características desses dois espaços. Na zona rural, as atividades desenvolvidas são principalmente agricultura e pecuária, que é a criação de animais. Já na zona urbana, a gente tem indústria, tem comércio, tem serviços como escolas, hospitais, bancos. Então, o campo e a cidade devem ser vistos como lugares que se complementam, apesar da existência de técnicas de trabalhos distintas para o desenvolvimento econômico de cada um. E pode existir práticas rurais nos espaços das cidades e práticas urbanas no espaço do campo. Isso aí se interligam. Por exemplo, se na cidade alguém cultiva uma horta, né, dentro da cidade, isso é uma prática da área rural, mas também pode acontecer na cidade. Do mesmo jeito, se no campo tem um hotel, um resort de grande vivência, assim, é uma prática da cidade. Então, esses dois espaços se interligam, gente. E aí, eu já deixei um desafio e vou deixar outro. Vocês irão olhar na casa de vocês e fazer uma lista do que tem aí na casa de vocês que vem da região rural. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma zona urbana. Nós moramos na cidade de Recife. Somos estudantes da Rede Municipal de Recife, que é uma cidade predominantemente urbana. Mas será que na nossa casa tem algo que venha do meio rural, do espaço rural? Então observe aí e faça uma lista com isso.
E é isso, gente. A nossa aula hoje está terminando. Que pena, né? Hoje não tive nem muito tempo assim de conversar com vocês. Mas eu espero, professora Márcia, que eles tenham aí participado, conversado um pouquinho com vocês. Sim, a Yasmin, inclusive, antes de você explicar a questão da zona rural e zona urbana, ela já tinha dito. A rural tem muita agricultura, na urbana, carros e prédios. Muito bom, viu, Yasmin? E o Isso restante mesmo. aqui que está participando. Isso mesmo, professora. Então, ó, muito obrigada, professora Márcia, obrigada, Jéssica, obrigada, produção, obrigada, Carijó, e um grande abraço para todos vocês que estão aí assistindo a aula. Fique aí que agora tem a aula da professora Márcia, gente. Um abraço!